Olá, desenvolvedor. Eu sou o Max, gestor de integração aqui na NS Tecnologia. Eu sou o Luciano Langer, analista de suporte técnico aqui na NS Tecnologia. E hoje viemos para comentar sobre um assunto bem movimentado nesse ano de 2021, que são as NTs, as notas técnicas lançadas nesse ano de 2021. Até o final desse ano ainda temos 2 NTs que estão entrando, né? Mas foi um ano bem movimentado de notas técnicas, onde diversos projetos tiveram alterações, algumas alterações bem importantes, né? Projeto de NFE, NFCE, CTE, MDFE, né? BPE também, nota fiscal de energia elétrica. Todos esses projetos tiveram alterações e restou aí nessa segunda metade de 2021 essa parte final, onde a gente teve há pouquinhos dias atrás a entrada da NT 2020-006 versão 1.30, né, onde entrou até um campo bem significativo, que ele era obrigatório, que foi o campo XPAG, né, onde quem não tivesse com esse campo implementado não conseguiria emitir seus documentos. E agora, aí de setembro em diante, a gente tem mais NTs entrando, né? Então a gente veio comentar um pouquinho sobre isso, né, Luciano? Falar sobre essas 2 últimas entradas aí de NTs que teremos até o final desse ano de 2021. Se quiser comentar um pouco sobre isso. Claro. Para o final ainda desse ano, ainda bem, a gente tem previsto apenas agora 2 NTs, né? E as 2 são para NFE. A primeira que tem para entrar agora, dia 4 de setembro, é a NT 2020-005. Eu trouxe aqui uns tópicos das alterações que essa NT vai trazer, pois essa NT traz muitas alterações no nosso layout de emissão de NFE. Essa NT até ela já entrou em produção no dia 2 de outubro, né? Então o pessoal já teve um tempinho para testar essas alterações. A primeira delas aqui que eu vou trazer foram incluídos 2 novos códigos do código de barras, que é o C barra e o C barra trib. No caso, eles não são códigos que vão substituir o código GTIM, eles vão ser um código diferente. Esses campos vão ser opcionais no arquivo, por ser um campo diferente do código do GTIM, como o Max mesmo falou. Por uma empresa ter um código de barra diferente do padrão do GTIM, eles têm agora essa opção de informar esse código também em outros campos. Além dos 2 novos campos que entraram do código de barra, também a gente vai ter novos campos de informação via do transporte internacional. E também a gente vai ter alteração e criação de novos campos no grupo de rastreabilidade, né, Max? Isso o grupo de rastreabilidade não é usado por todos, né, Luciano? Sim. E são campos também opcionais, né? Não afeta o nosso parceiro se ele não informar. Né? Exatamente. Foram incluídos também novos campos no percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, né? No grupo de tributação do ICMS 51. Tivemos também a criação do grupo do valor de ICMS ST desonerado e o motivo da desoneração, nos grupos de ICMS 10, 70 e 90, né? Também foi incluída uma nova modalidade da base de cálculo ICMS ST no grupo de tributação do ICMS 70 e ICMS 90. Mais alterações também que tivemos na NT 2020-005. Tivemos a inclusão de campos indicadores sobre o valor do PIS, substituição tributária, e também do COFINS, substituição tributária. Então a gente vê que teve bastante alterações nesses grupos de tributação, né? E na verdade assim, são alterações que não impactam também o nosso parceiro, né? São campos opcionais, né? Claro que, por exemplo, eu vou ter que usar agora o ICMS CST 90. E para usar o 90 ele vai ter que incluir esses campos. Exatamente. Né? Então são campos que foram lá para o final do arquivo, vamos dizer assim, lá para o final do grupo de CMS, mas dependendo da situação precisam ser preenchidos também. E além desses campos também, a CNT trouxe algumas alterações de validações também em alguns campos e novas regras de rejeições. Interessante. Até essa NT ela tinha uma previsão de entrada anteriormente, né?
e foi adiada, lançaram uma nova NT, falando sobre o adiamento dessa entrada, da obrigatoriedade da NT agora para o dia 4/10, né? Justamente por serem vários campos que foram alterados, né? Sim, é uma NT bem complexa. Bem significativa, né? Também temos previsto agora para o final do ano a NT 2020-007, que está previsto para entrar em homologação no dia 1º de novembro e em produção para o dia 30 de novembro. Essa NT ela vai trazer um evento novo, que é o evento do ator interessado da NFE. Tu quer falar um pouco sobre essa NT, Max? Assim, ela é bem importante também essa opção, porque o que acontece? Hoje, o emitente faz um documento, uma NFE, muitas vezes ele não sabe ainda quem vai ser o transportador dessa mercadoria, né? Dessa NFE que foi emitida. Através desse novo evento entrando em produção, o emitente da NFE vai poder criar esse evento, né, e definir qual vai ser o transportador. Então isso vai facilitar muito essa questão, principalmente do download do XML, para a transportadora poder baixar esse documento, ter essas informações automatizadas no sistema, poder gerar o CTE e, consequentemente, o MDFE e acelerar esse fluxo de emissão, né? Então, esse evento vem a calhar aí para agilizar mais ainda esse processo, né? E o emitente poder definir quem vai ser o transportador do documento. Porque atualmente, no momento que é feita a NFE e não é colocado, no caso, o transportador na NFE, acaba que torna um processo um pouco mais demorado, vamos dizer assim, né? Exato. Então, com esse evento vai facilitar esse fluxo todo de entrega de mercadoria, de geração do CTE, né? Então é bem importante também. E também, além do transportador, essa NT também, com esse evento novo, o emitente ele também consegue, além de informar o transportador, ele consegue informar outras pessoas também que têm acesso a esse XML. E em caso de transporte, de subcontratação e de redespacho, o emitente ele consegue dar permissão para o transportador incluir outras transportadoras também a nota, né? Importante essa opção também, né? Exatamente. Então, pessoal, a gente consegue ver que são informações bem significativas, né, que a gente tem até o final do ano. Foi um ano bem movimentado, né, para o desenvolvedor. A gente vem aí de uma saída de pandemia, né, onde a gente está recém começando a voltar à nossa rotina, mas foi um ano também que teve muitas alterações, né, e a gente sabe que isso, com trabalho home office, né, toda essa questão acaba que torna esse processo um pouco mais dificultoso, principalmente para a software house, né. Então, a Cefaz se preocupou um pouco também em adiar essas entradas de obrigatoriedade, mas como a gente pode ver, já está chegando as novas datas, né, e novas entradas dessas NTs finais, né. A gente agradece a atenção de todos e qualquer dúvida estamos à disposição, né, no nosso suporte ou também no setor de integração para estar auxiliando o parceiro a estar ajustando o seu software aí no processo geral. Aí qualquer dúvida a gente está à disposição. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.